Meditações de Marco Aurélio. Audiobooks Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se você gosta dos nossos audiolivros, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Para uma imersão superior, utilize fones de ouvido. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Aproveite. O audiolivro já vai começar. Room Noise. Livro 4. O poder que governa nossa essência, quando seu estado encontra-se de acordo com a natureza, age em cada situação com a mesma facilidade que tem para adaptar-se a todas as situações presentes ou possíveis. Ele não requer nada pré-estabelecido para trabalhar, mas com as reservas adequadas, necessita apenas de estímulo para prosseguir e produz a matéria para suas atividades, utilizando cada oposição. Assim como o fogo, que domina o que nele é lançado, embora uma pequena chama teria se extinguido, suas grandes labaredas rapidamente recebem o combustível, consomem-no e crescem mais fortes a partir daí. Não permitas que qualquer ação aconteça aleatoriamente, mas em completa comunhão com os princípios envolvidos. As pessoas buscam refúgio no campo, nas praias, nas montanhas. Tu também tens esses desejos frequentes por tais distrações. Porém, isso é uma grande insensatez, já que podes viajar para dentro de ti a qualquer momento que queiras. Não há refúgio mais silencioso e pleno de lazer do que tua própria alma, principalmente quando, dentro de ti, basta olhar e estarás em descanso imediato. Quando digo descanso, quero dizer nada mais do que a perfeita ordem da alma. Permita-te, portanto, constantemente tal refúgio e renova-te. Também alimenta pensamentos breves e fundamentais, que podem ocorrer facilmente, suficientes para excluir o clamor discordante do mundo e para enviar-te de volta sem preocupações com a tarefa de antes. Com o que te descontentas? Com a maldade da humanidade. Lembra-te de que todos os seres racionais são criados uns para os outros, que ser indulgente para com eles faz parte da justiça e que eles não podem fugir da sua sina. Lembra-te de que os que viveram na animosidade, na desconfiança e na ira, prontos para brigar, tiveram seus corpos estendidos em suas piras funerárias e viraram cinzas. Lembra-te disso e cessa tuas reclamações. Seria a tua parte no destino do mundo o que causa teu pesar? Fica calmo e relembra a alternativa de que ou a providência conduz o mundo, ou nada mais há do que átomos desgovernados.
e relembra as muitas provas de que o universo é como um estado. Os males do corpo ainda têm poder sobre ti? Pensa que a mente, uma vez recolhida em si própria, uma vez consciente de seu próprio poder, não está ligada aos movimentos, sejam eles bruscos ou suaves, do corpo em vida. Lembra-te também de tudo o que ouviste e aprovaste sobre prazer e dor. Sentes-te distraído pela pobre fama? Pensa na rapidez com a qual as coisas são esquecidas. Atenta para o caos da eternidade que nos envolve em qualquer um dos lados. Pensa no quão vazio é o eco barulhento da aclamação, quão volúveis e escassos de pensamentos são os que parecem nos louvar e quão estreitos os lugares onde seu louvor está confinado. A terra toda nada mais é do que um ponto no universo. E quão ínfimos os cantos inabitados, e mesmo lá, quão poucas pessoas estarão ali para louvar-nos. Lembra-te do refúgio que sempre podes fazer no campo que existe dentro de ti e, acima de tudo, não sejas distraído ou extremamente tenso. Agarra-te à tua liberdade. Considera todas as coisas como um homem de coragem, um ser humano, um cidadão, um mortal. De fácil acesso, em meio aos princípios para os quais olhares, deixa estes dois. Primeiro, as coisas do mundo externo não tocam a alma, mas permanecem impotentes do lado de fora. E todos os problemas surgem com base no que pensamos delas do lado interno. Segundo, todas as coisas visíveis mudam num instante e partem para sempre. Lembra-te de todas as mudanças que testemunhaste. O mundo é uma sucessão de mudanças, a vida é apenas pensamento. Se a mente é comum a todos, o motivo pelo qual somos racionais também o é, assim como o poder que temos de fazer ou não fazer. Portanto, todos temos uma lei comum e somos, então, concidadãos e integrantes de algum sistema de governo em comum. O universo, então, deve, de alguma forma, ser um Estado. De que outro sistema de governo poderia a humanidade fazer parte? Por isso, é desse estado comum que descendem nosso poder intelectual, nosso raciocínio e as nossas leis. De onde mais viriam? O que é terrestre em mim vem da terra, o úmido em mim vem de algum outro elemento. Minha respiração e o que é quente e inflamável vem de suas próprias fontes. Portanto, já que nada pode surgir do nada nem voltar para o nada, minha porção intelectual também vem de uma fonte. A morte, assim como o nascimento, é um mistério da natureza. Um é a combinação de elementos, o outro, sua decomposição. Em nenhum deles há algo que cause vergonha ou que vá contra a natureza do animal racional, ou contrário às leis de sua formação. É natural que tais ações venham de tais homens. Quem deseja algo diferente teria os figos sem o suco. Lembra-te também do seguinte: muito em breve vocês morrerão e, pouco tempo depois,
nem mesmo seus nomes serão lembrados. Elimina o pensamento e o grito "Fui magoado" não mais existirá. Elimina o "Fui magoado" e a mágoa desaparecerá. Aquilo que não torna a pessoa pior do que antes, tampouco piora a sua vida nem a fere interna ou externamente. A lei da utilidade deve ser útil. Tudo acontece da maneira certa. Irás descobrir isso se observares com atenção. Não apenas em função da ordem natural, mas segundo nosso conceito de justiça e pela ação daquele que a distribui por mérito. Continua a observar e, o que quer que faças, deixa teu objetivo ser a bondade como é corretamente compreendida. Lembra-te de ater-te a isso em cada ação. Não pensa como o insultador ou como ele quer que tu penses. Vê, porém, as coisas como verdadeiramente são. Estejas sempre pronto para duas coisas. A primeira, fazer apenas o que a razão, capacidade soberana e legislativa sugerir para o bem da humanidade. A segunda, para mudar tua direção caso encontrares alguém capaz de corrigir e modificar tua opinião. Porém, deixa que a mudança seja feita por realmente acreditares que seja no interesse da justiça ou bem público e não objetivando prazer e glórias para ti. Tens a razão? Eu tenho. Por que, então, dela não fazes uso? Já que ela cumpre sua função, do que mais precisas? Existes como parte do todo. Desaparecerás novamente dentro do que te criou, ou ainda, mudarás e serás novamente inserido na inteligência criadora. Muitos incensos são colocados no mesmo altar. Um termina antes, o outro depois. É indiferente. Após 10 dias, se voltares a observar os princípios morais e o culto à razão, parecerás um Deus para aqueles que hoje se consideram um animal selvagem ou macaco. Não conduzas tua vida como se tivesses 10.000 anos à frente. A fatalidade está próxima de ti. Enquanto vives e podes, sê bom. Muito recebe em lazer aquele que não se atenta para o que os vizinhos dizem, fazem ou pretendem, mas que considera apenas de que forma suas próprias ações podem ser justas e sagradas e ignora, como diz Ágato, o exemplo moral de terceiros, mas percorre uma trilha reta e nunca dela se desvia. Aquele que é cuidadoso e preocupado com a fama que o precederá, não considera que cada um dos que dele se lembrarem também morrerão em breve, assim como, depois, a geração posterior, até que cada lembrança sua, passada adiante por admiradores empolgados e efêmeros, também se desvaneça. Podes mesmo supor que tua memória seja imortal e que os que dela se apropriam também o sejam. Ainda assim, o que isso significa para ti? Não pergunto o que representa para o morto, mas o que o vivo ganharia com tal louvor, exceto por alguma possível conveniência. Agora, abandonas o que a natureza colocou em tuas mãos
para depositar tuas esperanças nos relatos de outrem. O que for belo será belo em si. Sua beleza termina ali, e a glorificação não faz parte do processo. Nada que é enaltecido torna-se melhor ou pior por tal ato, e isso também vale para o que for belo no sentido comum, desde formas materiais até obras de arte. Assim, a verdadeira beleza não precisa de nada além de si, assim como a lei, a verdade, a bondade e a honra. Nenhuma delas recebe qualquer graça divina advinda do elogio, nem mesmo uma mácula de censura. A esmeralda perde suas virtudes se não é elogiada? É possível alguém desmerecer o ouro, o marfim ou a púrpura, uma lira ou adaga, uma flor ou arbusto, apenas restringindo os elogios a ele? Se nossas almas sobreviverem a nós, como o ar preservou-as da eternidade? Como a terra contém tantos corpos enterrados por tanto tempo? Os corpos, após algum tempo na terra, mudam e se dissipam, deixando espaço para outros. O mesmo vale para as almas que, liberadas no ar, ali permanecem por pouco tempo e então se modificam, difundem-se, são reanimadas e retornam para o Espírito Criador Universal, cedendo lugar a outras. Essa pode ser uma explicação satisfatória, supondo-se que a alma sobreviva ao corpo. Porém, não devemos pensar apenas na quantidade de corpos enterrados sob o solo. Também há que se considerar todas as criaturas vivas, das quais os outros animais e nós mesmos nos alimentamos. Quantos corpos são, assim, consumidos, enterrados dentro dos corpos que os consomem? Ainda assim, há espaço para eles, considerando-se a mudança de sua conversão em sangue, ar e fogo. Qual seria, então, a explicação para tal questionamento? Fazendo-se a distinção entre matéria e causa. Não te desvies do teu caminho. Em cada impulso, transmite justiça e em cada pensamento, assegura-te de ter compreendido. Estou em sintonia com tudo o que seja tua sintonia, ó natureza. Para mim, nunca é cedo ou tarde demais, e o tempo é sempre perfeito. Tudo o que tuas estações trouxerem, ó natureza, é fruto para mim. De ti originam-se todas as coisas, tudo compreendes e para ti tudo retorna. O poeta diz: ó, cara cidade de Cécrope! Não deveria eu dizer, cara cidade de Deus? Fazer poucas coisas, diz o filósofo, se ficares em silêncio. Talvez este seja um dito melhor. Faze o que for necessário. Faze o que instruir a razão do ser social em sua natureza. E faze-o com o espírito voltado para aquela direção. Assim, alcançarás também a calma que vem de ter poucas coisas por fazer. Grande parte do que dizes e fazes não é necessária. Livra-te delas e terás mais momentos de lazer e menos aborrecimentos. Pergunta-te sempre:
Isso não seria desnecessário? Abandone não apenas ações desnecessárias, mas também pensamentos desnecessários, já que assim evitarás todas as ações supérfluas. Experimenta como a vida de um bom homem te cai bem e a vida de alguém satisfeito com o que o destino lhe reservou, com a justiça de suas próprias ações e a benevolência de sua disposição. Viste um lado, vê também o outro. Evita a perplexidade, busca a simplicidade. Algo sucedeu-se contigo? Que bom, já que tudo o que te acontecer será parte determinada nas teias do destino de todas as coisas desde o início. Em suma, a vida é curta. Faze o melhor com o presente, guiando-te pela razão e pela justiça. Sê sóbrio em teu relaxamento. O universo é um todo ordenado ou uma confusão, porém, embora seja um misto de fenômenos, com certeza seu todo é ordenado. Ou crês que pode haver ordem em ti e confusão no universo, isso quando, também, todas as coisas, embora difusas e isoladas, estão todas em sintonia entre si? Considera a deformidade desses caracteres. O preto ou maligno, o efeminado, o selvagem, o bestial, o infantil, o estúpido, o falso, o grosseiro, o enganoso, o tirano. Ele é um estrangeiro e não um cidadão do mundo que desconhece o que o mundo contém. E ele, também, desconhece o que ocorre no mundo. Ele é um desertor que voa para longe da razão que comanda seu sistema de governo. É cego, pois seus olhos intelectuais estão fechados. É um pedinte que necessita de doações dos outros e não possui o necessário para viver. É uma excrescência no esquema das coisas, que se recolhe e se isola da constituição racional da natureza da qual ele compartilha, descontente com o que a vida lhe trouxer. Esta mesma natureza que produz tal evento também produziu a ti. Ele é o cidadão revoltoso que separa sua alma particular das almas de todos os seres racionais. Aquele sem túnica age como filósofo. O outro, sem livros, também, assim como o terceiro, seminu. Diz: não tenho pão, mas ainda assim apego-me à razão. O outro diz: nem mesmo tenho alimento espiritual e instrução, mas ainda assim apego-me a ela. Ama a arte que aprendeste, mesmo que humilde, e nela encontra a tua distração. Passa o restante da tua vida com alguém cujo coração entrega as preocupações aos deuses, e não ages nem como tirano nem como escravo dos seres humanos. Lembra-te, por exemplo, do tempo de Vespasiano e verás um espetáculo no teu próprio tempo. Homens casando-se, criando filhos, doentes, morrendo, guerreando e festejando, fazendo comércio e lavrando a terra. Verás os homens aduladores, obstinados por seus próprios desejos, nutrindo suspeitas, tramando, querendo a morte de outros, lamentando-se da sorte, cortejando amantes,
acumulando fortuna, em busca de poder em consulados e reinos. Mesmo assim, suas vidas serão consumidas e findarão. Passa para os dias de Trajano. Mais uma vez, tudo permanece igual. Novamente, aquela vida está acabada. Considera também outros tempos e nações e vê como tudo ruiu rapidamente e dissolveu-se retornando aos elementos. Porém, mais que qualquer coisa, lembra-te dos que conheceste, homens distraídos pelas coisas vãs, homens que negligenciaram o rumo que aprazia suas próprias naturezas, nem agarrando-se a elas, nem sentindo alegria por meio delas. Aqui, não te esqueças de que a atenção deve ser aplicada em qualquer empreendimento somente na proporção de seu próprio valor. Se mantiveres tal ensinamento em mente, não serás desalentado por preocupar-te demasiadamente com coisas de menor valor. As frases conhecidas dos velhos tempos são agora estranhas e obsoletas e, igualmente, nomes que outrora foram muito festejados agora soam de maneira estranha aos nossos ouvidos. Camilo, Céson, Voleso, Leonato, depois Cipião e Catão. Por fim, Augusto, Adriano e Antonino. Todos foram esquecidos. Todas as coisas apressam-se em direção ao seu fim e logo parecerão antigas fábulas, enterradas no esquecimento. Digo isso sobre aqueles que brilharam com sua fama. O restante dos homens, assim que partirem deste mundo, são desconhecidos e serão esquecidos. O que então será lembrado para sempre? O que é totalmente vazio. Pelo que deveríamos zelar? Apenas para que nossas almas sejam justas, nossas ações altruístas, nosso discurso sempre sincero e nossa disposição forte para o que quer que aconteça, sabendo que é inevitável, familiar e nascido da mesma fonte e da mesma origem da qual nós mesmos viemos. Resigna-te de boa vontade a Cloto, permitindo que ela use seu tear como quiser. Todas as coisas duram pouco, o que se lembra e o que é lembrado. Observa sempre que todas as coisas acontecem por meio de mudanças. Lembra-te sempre disso. A natureza ama mudar o que és e criar semelhantes. O que agora existe é semente plantada na terra ou no ventre. Tal é o pensamento ignorante. Vais morrer, e ainda assim não alcançaste a simplicidade ou a calma, ou a descrença de que te possas ferir pelo que é exterior. Não aprendeste a ser gentil com todos os homens, ou a lidar apenas com a sabedoria. Olha bem de perto o que governa os homens. Vê quais são suas preocupações e o que procura ou evita. O que é maléfico para ti inexiste na alma de outrem, assim como em qualquer mudança do corpo que te circunda. Onde está, então? Naquela parte de ti pela qual entendes o mal. Impede o mal e tudo correrá bem. E mesmo que o pobre corpo ao qual ela está atada seja cortado e queimado, embora supure ou pereça, ainda assim deixa a apreensão inativa, ou seja, não a deixes julgar nada, bom ou ruim, que possa acontecer
tanto para os bons quanto para os maus homens. Aquilo que pode acontecer aos que vivem de acordo com a natureza e os que vivem contra ela pode ser natural ou antinatural. Considera sempre este universo como um ser vivente, com uma substância material e um espírito. Observa como todas as coisas são direcionadas para a sabedoria única desse ser, como todas as coisas agem sob um único impulso, como todas as coisas são interligadas a outras e como todas as coisas são entrelaçadas, conectadas. És uma pobre alma atrelada a um corpo. Como disse Epicteto. Não existe mal para o que vive em processo de mudança e não existe bem para o que vive sem ela. O tempo é um rio, uma torrente forte de elementos nascendo. Cada um deles, assim que aparece, é afastado e sucedido por outro, que por sua vez também será afastado. Tudo o que acontece é natural e familiar como uma rosa na primavera ou uma fruta no verão. Assim são também a doença e a morte, a calúnia e a traição, e tudo o que oferece aos tolos contentamento ou sofrimento. As consequências seguem o que as antecede em função de uma conexão especial e necessária. Tal relação não é a que existe numa simples enumeração de elementos isolados e depende apenas de uma convenção arbitrária. É uma relação racional. E, assim como as coisas agora existentes são harmoniosamente combinadas, as que nascem não têm uma simples sucessão, mas uma maravilhosa harmonia com o que as precedeu. Lembra-te sempre do que disse Heráclito. A morte da terra torna-se a água, a morte da água torna-se ar, a morte do ar torna-se fogo, e vice-versa. Lembra-te daquele que se esquece de para onde a estrada conduz, de que os homens, frequentemente, estão em desacordo com seu companheiro mais próximo e constante, a razão que a tudo conduz, que os homens veem como estranho aquilo que lhes é rotineiro, que não devemos agir ou falar embalados pelo sono, embora, mesmo em tal condição, pareçamos agir e falar. Também não devemos fazê-lo como crianças, que aprendem com seus pais, com uma mera aceitação de tudo, aceitando tudo como fomos ensinados. Se algum Deus informasse que morrerias amanhã, no dia seguinte ou ainda no outro, tua preocupação com a data certa seria mínima, desde que não fosses o mais miserável dos covardes. Quão ínfima seria a diferença? É indiferente se morreres após muitos anos ou amanhã. Lembra-te sempre dos muitos médicos que morreram após franzirem o senho para o comportamento de seus pacientes, dos astrólogos que previram as mortes de outras pessoas com grande ostentação de suas habilidades, dos filósofos que escreveram demais sobre a morte e a imortalidade. Quantos guerreiros assassinaram milhares e quantos tiranos usaram seu poder de vida e morte com devassidão, como se fossem imortais. Quantas cidades inteiras, por assim dizer, estão mortas. Hélice, Pompeia, Herculano e inúmeras outras. Conta todos os que conheceste e que morreram, um após o outro. Imagina que uma pessoa cuidou do funeral de outra e depois caiu morta ela própria,
sendo enterrada por uma terceira. Tudo isso em pouco tempo. Em resumo, olha para as coisas dos humanos e vê como são breves e vis. Ontem, um pouco de muco. Amanhã, cinzas ou um cadáver embalsamado. Passa, então, o tempo que te resta com tal espírito que esteja de acordo com a natureza e parte feliz. Assim cai a azeitona ao amadurecer, abençoando o solo de onde brotou e grata pela árvore que lhe abriu caminho. Sê como um promontório contra o qual as ondas sempre batem, que permanece firme e controla a fúria das águas que por ali passam. Infeliz de mim por ter tido tal destino, diz uma pessoa. Não, feliz de mim que, embora tenha recebido tal destino, ainda posso viver sem mágoa ou destruído pelo presente, temendo o futuro. Dize tu. Sina igual poderia ter sido a de qualquer pessoa, mas ela não teria resistido a tal sem sofrer. Por que, então, devemos nos manter mais no infortúnio do ocorrido do que na alegria de tamanha força de pensamento? Podes dizer que é um infortúnio para um homem aquilo que não é fracasso para a sua natureza? Podes chamar de fracasso de sua natureza qualquer coisa que não vai contra seu propósito? Aprendeste o propósito? Não aprendeste? Tal infortúnio priva-te, então, da justiça, da magnanimidade, da prudência, da sabedoria, da cautela, da verdade, da honra, da liberdade e de tudo o mais que a natureza de um ser humano sabe ser seu estado pleno? Futuramente, lembra-te, portanto, em todas as ocasiões de sofrimento, a aplicar a máxima: isso não é um infortúnio, mas enfrentar a situação com valentia é boa fortuna. Considerar o destino daqueles que foram bastante obstinados na vida e dela desfrutaram por mais tempo é um pensamento vulgar, embora bastante eficaz para despistar a morte. Onde teu ganho é maior do que o daqueles que morreram antes de seu tempo? Todos estão mortos em algum lugar. Cadiciano, Fábio, Juliano, Lépido e outros viram os corpos de multidões ser levados para os túmulos e, depois, eles mesmos foram carregados para lá. Em suma, quão pequena foi a diferença de tempo passado em meio à dor das preocupações, homens sem valor e carcaças malévolas. Não te preocupes com isso, mas olha para trás, para a eternidade que está ali e para a frente, para o outro abismo da imensidão. Comparada com tal infinito, pequena é a diferença entre uma vida de 3 dias e uma de 3 gerações, como a de Nestor. Corre sempre pelo caminho curto. O caminho curto é o caminho em harmonia com a natureza. Assim, fala e age de acordo com a regra mais vibrante, pois tal resolução livrar-te-á de muita labuta e guerra e de toda a ardilosa conduta e ostentação. Fim do 4º livro.